Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Oi, fera! Bem-vindo aos Sons da Aprovação. Eu sou Marcela Lima e no programa de hoje vamos falar sobre o batismo da América. Ficou confuso? Calma, eu te explico. Quando os portugueses chegaram por aqui, trataram logo de nomear as terras descobertas, que já eram chamadas de Pindorama pelos povos indígenas que as habitavam. O primeiro nome escolhido pelos europeus foi Ilha de Veracruz, por fazer alusão à religião dos comandantes das embarcações que sempre carregavam com eles uma réplica da cruz de Jesus Cristo. O nosso país ainda viria a ter pelo menos mais 4 nomes antes de ser chamado de Brasil. Mas isso quem conta é a professora Cristiane Pantoja. Já pararam para pensar sobre o batismo da América e como aconteceu antes mesmo do batismo dos nativos, dos negros da terra, dos indígenas? Já pararam para pensar que quando se batiza, como na Bíblia, quando se nomeia algo, você está exercendo domínio e um controle, pelo menos simbólico, daquilo que se nomeia? Pensa comigo, Portugal chegou aqui no Brasil, tacou-lhe o nome, o primeiro, Monte Pascoal, porque estava perto da Páscoa. Depois, Terra de Veracruz. Depois, Terra de Santa Cruz, porque precisa vincular, não é, essas possessões, essas terras a uma cristandade. Aí vem Bahia de Todos os Santos, São Vicente, São Sebastião do Rio de Janeiro, São Paulo e todos os nomes de regiões que foram batizadas se referindo ao santo padroeiro do dia de sua conquista. E quando a gente fala de termos indígenas é que fica engraçado. Existe um termo indígena chamado Zumé e que fizeram uma referência à presença milagrosa do apóstolo São Tomé, que teria pregado a palavra cristã aos negros da terra muito antes de 1500. Será que é possível? E quando a gente pensa no mito do dilúvio indígena, olha só, abre aspas, porque dizem que cobrindo-se a terra d'água, uma mulher com seu marido subiram em um pinheiro e depois de minguadas as águas se desceram e destes procederam todos os homens e mulheres. Interessante, né? Agora, olha só o que o francês André Tevet disse. Abre aspas. Dizem eles que as águas subiram tanto que chegaram a cobrir até mesmo as montanhas mais altas dessa terra, fazendo com que todas as pessoas perecessem afogadas. Acreditam nisso tão firmemente quanto nós, no que se refere aos fatos narrados pelas Sagradas Escrituras. Entretanto, a sua história é bastante suscetível de conter erros, visto que não sabem escrever para guardar a memória dos fatos e todo o seu conhecimento não vai além dos relatos que escutaram de seus pais. Fecha aspas. Mas vamos puxar a orelha desse francês, porque sabemos que essa ideia de que precisa de escrita para perpetuar a história, não é? Ou para repassar os ensinamentos de um povo, já não faz mais sentido, né? Existe a história oral, existe a história da memória, não é? Senão, não existiam, não é? Tantas histórias que a gente conhece das sociedades ágrafas, as sociedades que desconhecem a escrita e que, claro, possuem a sua história e sua maneira de repassar. Lembre-se dos griots africanos. Agora, olha só o que informa esse relato produzido após a chegada de Cabral na conhecida Carta de Pero Vaz de Caminha. A postura dos portugueses era bastante clara. Chocavam-se com a nudez daqueles que não cobrem suas vergonhas. Mostravam-se surpresos com a preguiça. Não lavram, nem criam. Não há boi, nem vaca, nem cabra, nem galinha, nem outro animal de estimação para a alimentação dos homens. As terras, apesar de não saber da existência de metais e pedras preciosas, possuíam bons ares, águas e findas e solos férteis, onde tudo poderia ser plantado. Apesar disso, Caminha chegou a insinuar a semelhança com o paraíso terrestre. Abre aspas, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria menor. Fecha aspas. Mas ainda segundo o escrivão de Cabral, abre aspas, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar essa gente.
e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Fecha aspas. Interessante, né? Entender que o batismo da nova terra se antecede ao batismo dos nativos e como nomear é querendo ou não, de maneira simbólica ou não, exercer domínio antes mesmo da conquista do início da colonização. Muito obrigada, professora! Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, manda uma mensagem no Instagram do Vai Cair no Enem. Lá você também pode sugerir histórias que quer ouvir nos Sons da Aprovação. Eu vou ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau! Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem.